Muito bem, começando o programa aqui, mais um programa Bate Papo Empreendedor, trazendo para você aqui conteúdos e informações relacionadas a negócio e a empreendedorismo. E hoje, então, antes de passar então aqui para os nossos convidados e também para o nosso amigo aqui, o João, quero pedir para você compartilhar para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Hoje vai vir um tema incrível aqui. Se você tem empresa, se você trabalha com negócios, hoje aqui o Gerson trouxe aqui algumas informações que com certeza podem ajudar você a potencializar o seu negócio, informações importantes e que se são importantes para você também pode ser importante para o seu amigo, para o seu conhecido, para o seu sócio. Então marca ele nos comentários, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, passando agora aqui, dá uma boa noite especial para o nosso amigo João aqui na mesa. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Gelson. E você conhece um conceito chamado inteligência emocional? Isto mesmo, inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e avaliar os seus próprios sentimentos e os dos outros. Você entendendo estas qualidades, você vai conseguir lidar melhor com eles. Não só como lidar melhor com as pessoas, mas sim também como resolver melhor seus problemas. Boa noite, Gerson. Bom, então, senhor Gerson, então, obrigado também por tirar esse tempo e vir aqui compartilhar conosco. O Gerson, que é de Santo Cristo, então, um empreendedor de Santo Cristo, hoje vindo aqui participar então, do nosso programa. Ele também, que além de tudo isso que eu já citei e outras coisas mais, ele também foi presidente da FenaSoja em 2016, então um cara que tem aí uma trajetória muito bacana e hoje veio aqui então compartilhar um pouco conosco. Então, boa noite, Gerson. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, João. Boa noite ao nosso amigo na mesa de som aí, na mesa de som e de áudio, de som e de vídeo também. Primeiro, a minha alegria de estar aqui, agradeço pela oportunidade que vocês estão dando para falar sobre uma coisa que, para mim, é uma paixão. É uma das minhas grandes paixões, que é o comércio exterior. Então, me emociona um pouco. Eu tenho uma trajetória voltada aí ao Mercosul, vamos dizer assim, ao Mercosul regional, já de muitos anos. Desde 2000 eu atuo na FEBAP, que é a Federação Econômica Brasileira, Argentina e Paraguai. Fui presidente brasileiro 2006, 2008, presidente internacional 2016, 2018, além então da atividade aí na FenaSoja, que eu presidi comissões também, a comissão na época era do Conesul, agora Relações Internacionais. E em 2016 tive a oportunidade também de ser o presidente da FenaSoja. Uma experiência maravilhosa. Fui professor também 11 anos na FEMA, no curso técnico em comércio e no curso de administração e ciências contábeis. Em administração, as minhas principais disciplinas eram justamente voltadas ao comércio internacional. Esse título de especialista em comércio exterior eu sempre fico um pouco constrangido, né? Porque ele carrega um peso muito grande, mas infelizmente é a titulação que o MEC dá, é uma pós-graduação em comércio exterior que dá o título de especialista. Mas o título por si só ele tem uma importância bastante grande, mas nós vamos ver no decorrer da conversa que tem muitas coisas que vão recheando essa especialização e fazendo com que a gente tenha mais possibilidades de fazer negócio. Nas horas vagas, só para concluir aqui a minha apresentação, né? Além da atividade profissional e atividade docente que eu tive, sou também compositor, tenho várias obras gravadas, por assim dizer, sempre no meio nativista, faço parte dos costeiros aqui de Santa Rosa também já há muitos anos, e uma das músicas mais conhecidas da minha composição é 14 Dias, já tem ela é de 99, 21 anos, né, que nós compomos lá para o 7º Encontro Costeiro, em 1999. Meu segundo encontro costeiro que eu participei, lá na Queque. Eu trabalhava na Quero Quero na época, e fui lá para trabalhar e acabei me inteirando, mas eu já tinha um interesse pela poesia e pela arte já antes do Encontro Costeiro, mas depois me identifiquei e participo até hoje. Tenho livro publicado também, muitos trabalhos publicados em conjunto com outros autores, e é uma paixão para mim e uma das minhas felicidades também que meu filho me ajuda a compor. Em algumas obras aí somos parceiros e isso para mim também é uma satisfação muito grande de poder levar adiante aquilo que tu faz e os filhos darem sequência. Isso é bacana demais. Então, realmente, né, Gerson, todos procuram deixar um legado nesta vida, na comunidade. E como eu fiquei impressionado aqui, mesmo que nós estávamos conversando aqui nos bastidores,
E você me surpreendeu que até o começo do programa nós estávamos conversando mais a parte técnica, né? Da parte de internacionalização de empresas. E agora até me surpreendi, né? Parabéns, porque é uma bela composição. A música, gosto muito mesmo da música, parabéns. E o mais interessante, assim, que todos têm 24 horas por dia, né? Tu deve ter mais ou menos umas 40 horas por dia para fazer tudo que tu faz, né, Gerson? Tempo é uma questão de prioridade, eu costumo dizer isso, né? Num período que eu lecionei no curso de Administração e Contábeis, eu cheguei num período de 95 projetos que eu coordenava nos 2 cursos e 15 TCC ao mesmo tempo. Aí eu pedi água, né? Digo, não, vamos limitar 5 TCCs por curso e restringir um pouco, porque era muita carga. E aí, como eu sempre era e continuo sendo dedicado às coisas, eu fazia realmente um acompanhamento de perto. Quem foi meu aluno sabe disso, né? E acaba desgastando, mas, como eu disse, tempo é questão de prioridade. Só que às vezes tu acaba priorizando algumas coisas e acaba preterindo outras, né? Mas me parece que, felizmente, eu consegui dosar tudo e levar as coisas assim de bom termo, e aliando o trabalho, o lazer, os hobbies da gente e também a construção da família, que é importantíssimo. O que nós conversamos bastante e às vezes falamos aqui dentro do programa é que o cérebro da pessoa, do ser humano, é incrível, né? Então, ninguém consegue dimensionar o tamanho do cérebro. Ou seja, quanto mais você souber se utilizar dele de uma forma produtiva, de uma forma inteligente, ele vai expandindo e vai abrindo espaço para mais coisas, né? Isso. Que nem você ali, comércio exterior, o profissionalismo, a família, compor música, ter o lado artístico, né? O que você deixaria de dica para outras pessoas que têm vontade de ter toda essa atuação e não conseguem ter por algum motivo? Olha, eu dizia para os meus alunos sempre, né? O cérebro é como um músculo, não que seja um músculo, mas ele funciona como um músculo. Se você não exercitar, ele fica flácido. Então, precisa exercitar o cérebro. E tem distintas formas de exercitar. Normalmente, o sedentarismo e a televisão são alguns elementos não recomendáveis para isso, né? Evidentemente que nós temos muitos programas que são bons na televisão também, mas há que se ler, há que se conversar, há que se interagir, há que usar as mídias sociais hoje para uma construção positiva, uma construção que faça com que o cérebro contribua positivamente, não só no aspecto profissional ou só no aspecto pessoal, mas que você seja uma pessoa boa, que você consiga também fazer ou deixar um mundo melhor, não só para si, mas para as pessoas que convivem contigo, para as pessoas muitas que nem te conhecem, mas ajudar a melhorar o mundo a partir da tua perspectiva, usando as habilidades que você tem ou que ainda pode desenvolver. E até complementando essa questão aqui, nós estamos hoje no 37º programa. E toda vez veio empresários, veio pessoal de entidades, pessoas que a gente convidou para vir participar aqui. E todas elas, quando chegam aqui, têm um currículo imenso, tem empresas, diversas ações que elas desenvolvem na comunidade, a questão também de voluntariado, que nós nem entramos ainda no voluntariado. E toda vez que eu marco a pessoa, vai ter um programa assim, assim, tal horário, nenhuma até hoje falou assim, não vou poder ir porque não tenho tempo. Nenhuma delas. Unanimidade hoje aqui. Que nenhuma das pessoas que eu convidei para participar aqui do programa, ela falou, não vou poder ir no programa porque não tenho tempo, eu tenho muita atividade para fazer, eu tenho minhas empresas para tocar, eu tenho meus colaboradores. Sempre falaram assim, tudo bem, só me passa a data e o horário que eu vou colocar na minha agenda aqui e eu vou estar participando. Então, e todas elas têm 24 horas também, né? Sim, exatamente Gerson? Isso. E o mais legal é assim, que todas elas têm o trabalho empresarial, né? Daí tem o lado humano, o trabalho voluntário, que o Gerson pode falar melhor disso, né? Quando eu era criança, um dia eu acompanhei meu finado pai aqui em Santa Rosa, num CTG, nós tínhamos açougue em Santo Cristo, e meu pai trouxe uma carne para um evento que tinha no CTG. E eu entrei na cozinha e vi um cartaz grande lá que me chamou a atenção e me marcou para sempre. E dizia, preferível a ausência dos que trabalham do que a presença dos que nada fazem. Muito boa. Então, me marcou e eu percebi que só trabalhando, só se dedicando e trabalhar, veja, não é você baixar a cabeça e trabalhar igual um cavalo. É você trabalhar inteligentemente, você usar a massa cinzenta, como você referiu ao cérebro, você produzir mais coisas, de novo, não só para si, nós temos que pensar coletivo, temos que pensar na família, pensar nos amigos, pensar no mundo melhor, mas produzir a partir da tua capacidade. Não pensar somente que as outras pessoas devem prover aquilo que tu precisa. E assim que você pode ser um provedor
sua família, enfim, para um mundo melhor. E não existe forma melhor de prover que não o trabalho. Que maravilha. E lembrando também vocês que nós estamos aqui ao vivo na página do Portal Plural no Facebook e também estamos na Rádio Web Portal Plural. Inclusive, se você ainda não baixou o aplicativo, baixa lá, acesse a sua loja de aplicativos, baixa no seu celular, porque você vai ter música e notícia todos os dias para você. Então, a Rádio Portal Plural e também o programa Bater Papo Empreendedor ao vivo agora. Gerson, então assim, o que é para nós entendermos melhor uma empresa comercial exportadora? Muito bem, João. Nós temos uma característica, uma figura legal no Brasil chamada empresa comercial exportadora. Seria uma abreviatura aí de uma trading. As tradings são mais conhecidas aí no comércio internacional ou até na mídia. A diferença de uma comercial exportadora para uma trading é que a trading tem que ter um capital pelo menos de R$1 milhão. A comercial exportadora não tem capital mínimo para poder operar. Mas a função dela é a mesma, a base legal dela é a mesma. O que significa base legal? A operação que é feita através da minha empresa, eu digo minha porque eu trabalho sozinho efetivamente, né? Por hora estou dando conta da movimentação que eu tenho de trabalhar com... conseguiria eu mesmo dar conta de toda a operação. Dentro do que toca a mim, eu já vou falar sobre a operação completa. Você trabalhar... Por exemplo, eu compro um produto de uma indústria, ele já vem desonerado. O que significa ser desonerado? Ele não paga ICMS, não paga PIS, não paga COFINS e não paga IPI. Aí eu faço a exportação do produto e hoje, com a tecnologia, nós estamos muito avançados. Automaticamente, quando eu emito a minha nota, já vincula a nota do fornecedor. Automaticamente no sistema do Cefaz. Mas depois eu mando para ele o CRT, que é o Conhecimento Internacional de Frete, e a DUE, que é a Declaração Unificada de Exportação, que comprova que o produto foi exportado e garante aquela suspensão provisória que ele tinha do tributo, que se torna definitiva. Então, porque a ideia do Brasil é exportar mercadoria, não exportar imposto. É por isso que as empresas buscam o comércio exterior também, porque são mais competitivas em relação ao mercado interno, porque exportam o produto e não o imposto. Outro aspecto importante também da exportação, e independentemente se é exportação direta ou através de uma comercial exportadora ou uma trading, são as divisas que vêm para o país. Quando mandamos mercadorias para o exterior, vem moeda estrangeira, vem dólares, vem euros, nós podemos exportar em real também para o Mercosul, mas mesmo assim vem moeda de outro país para o Brasil e produtos manufaturados ou não vão do Brasil para outro país. Ajuda a desenvolver indústria, ajuda a desenvolver... mesmo o produto primário, as commodities, que são importantíssimas na composição da nossa balança comercial, elas também têm um papel importantíssimo, porque até o pequeno produtor aqui está participando do processo de exportação. Isso é importantíssimo. Então, não são somente as grandes empresas. Eu tenho empresas que exportam através da minha empresa que têm 2, 3 funcionários, outras que têm muitos funcionários. Então, não existe... Ampliando um pouco aí a discussão em relação à exportação através de uma comercial exportadora, não tem porte para exportar. Basta ter um produto que seja, primeiro, aceito no mercado interno, que ele seja aceito pelo mercado brasileiro e que seja adaptável ao mercado externo. Nós temos algumas características culturais que são importantes que nós devemos respeitar. Que seja em relação ao tamanho da embalagem, a forma de acondicionamento, aspectos legais do país destino que você deve observar. Então, isso você tem que... A empresa, além de estar preparada para vender no mercado interno e ter sucesso, ela precisa estar com flexibilidade para adaptar-se às exigências do mercado e destino. Sem falar, evidentemente, se você for exportar, por exemplo, para alguns países árabes, por exemplo, que têm aspectos religiosos que devem ser respeitados. Então, tudo isso você deve observar se você quer exportar. E a empresa comercial exportadora, falando especificamente em função da minha atividade, ela traz esse conhecimento, ela tem pessoas, ela tem relações que vão buscar essa informação sem necessariamente uma empresa montar uma estrutura completa, que vai ser bastante onerosa, e quem sabe até que desenvolva o comércio exterior já
absorveu bastante dos recursos que a empresa tinha disponível. Essa é... E sem contar que se tu montar todo interno, vai faltar conhecimento, vai faltar experiência, vai até que busca tudo isso, ter uma perda muito grande de tempo, né? Exato. Nesse processo, por exemplo, das atividades que a minha empresa realiza, que é exportação, importação e internacionalização de empresas, talvez fosse gremialização, era mais fácil, né, do que internacionalização, mais fácil de pronunciar. O processo de exportação, no caso, quando eu compro e revendo, a empresa só vai ter... ela, na prática não tem custo, né, porque eu agrego, em cima do preço que ela me dá, eu agrego a minha margem e exporto. Ao passo, por exemplo, que se você fizer um processo de internacionalização, de preparação da empresa para exportar, aí sim, aí entra uma consultoria, aí vai ter custos. Mas se você montar um departamento de exportação numa empresa, uma pessoa só não vai ser suficiente, você vai ter que contratar mais pessoas. Dependendo do porte, efetivamente não justifica, não compensa. Até, aproveitando aqui o nosso amigo Marcos Paulo Scher, também nosso parceiro aqui do programa, sempre acompanhando, mandou uma pergunta aqui. Primeiramente, então, ele colocou: parabéns, amigo Gerson, e pergunta: para quem nunca vendeu para outro país e tem um pequeno negócio com capacidade de produção, por onde que pode começar? Onde pode encontrar potencial mercado e como proceder com a documentação? Muito bem, um abraço, Marcos. A gente é amigo de muitos anos, né? A minha especialização em comércio exterior foi na Unijuí, né? Eu sou contador pela FEMA, fiz a especialização em comércio exterior em 2001 pela Unijuí e tenho um mestrado inconcluso na UNAM, na Argentina, que falta dissertação ainda, mas não me animei ainda a enfrentar a burocracia. Talvez depois que se possa voltar à Argentina, depois da pandemia, eu conclua. O primeiro passo é uma pergunta bastante importante que ele coloca da capacidade produtiva. Por incrível que pareça, tem empresas que têm um excelente produto, mas não têm capacidade produtiva. E nesse momento de pandemia, tem alguns elementos que não sei qual é o termo usar, mas talvez entristecem seria o termo. As empresas, as pessoas, não as empresas, parece que ainda não compreenderam o home office. Se você está em home office e você está à disposição da empresa, você está sendo pago para trabalhar aquelas horas, seja efetivo. Não importa se você é funcionário de uma empresa pública, uma empresa privada, mas quem está esperando o retorno, ele não pode esperar 2, 3 dias. Eu fico impressionado como as pessoas conseguem não responder mensagens. Ou pelo menos dizer: estou ocupado, eu te respondo amanhã, não tenho resposta agora. Não deixa pendurado no pincel. E nós temos muito isso hoje. Muito. Você faz um pedido para uma empresa: eu tenho uma demanda de tal produto e preciso, eu quero comprar. O meu cliente lá fora me manda o dinheiro, eu te pago antecipado. E você demora uma semana, 10 dias, 15 dias, não te dão a resposta se querem vender ou não. Eu fico chocado com isso. Umas pessoas são tão desleixadas, não só na questão do home office. Tem empresas que têm um potencial produtivo muito grande, mas talvez até por não acreditarem no comércio exterior. Pode ser isso, não estou dizendo. Mas temos Às vezes nem é o não acreditar no comércio exterior. Às vezes falta a pessoa acreditar nela mesmo, que ela também pode vender para o exterior, né? Também pode, né? Nós temos uma falta grande em todos os setores de matéria-prima. Isso me chama muita atenção em função da pandemia. As empresas que produzem as matérias-primas básicas estão produzindo menos e está faltando matéria-prima em todos os setores. O aço, por exemplo, está faltando. E alguns produtos que são produzidos pela Petrobras também estão faltando, porque as refinarias, algumas delas, ou então onde se extrai o produto, estão trabalhando com menos capacidade de pessoas. E esse produto que deixou de ser extraído, ele não vai ser recuperado depois. Isso vai faltar. E o que isso reflete nos negócios em si? Vai aumentar o preço. As coisas estão aumentando de preço, o mercado está se acomodando também, porque nós temos algumas demandas de aumentos aí que estão há muito tempo reprimidas, e o mundo todo está se acomodando e ajustando e reajustando preços. Inclusive em dólar, né? Porque normalmente em dólar você dá o preço e ele vale por 1 ano, 2 anos, 3 anos sem reajuste em dólar. Agora nós já temos sim reajustes em dólar, até em função da instabilidade da moeda brasileira em relação ao dólar nesses últimos tempos, aí, principalmente depois da pandemia. Mas concluindo a pergunta que o Marcos nos faz aí, o primeiro passo é buscar a orientação de um profissional. Tem a minha pessoa, mas nós temos vários colegas aí, as próprias universidades, as faculdades também têm profissionais, tem a FEMA, tem a FAOR, tem a Unijuí, tem
porque me ocorre, não posso mencionar todas, é difícil de mencionar, que você acaba esquecendo algumas e acaba passando por uma saia justa. Mas temos profissionais, outros consultores também, que podem orientar nesse sentido e preocupar-se com a capacidade produtiva. Você não pode oferecer um produto e pedir prazo de 60, 90 dias para entregar. Se é um produto grande ou complexo, sim, mas um produto que você tem, teoricamente, uma facilidade para produzir, não deve ser tão difícil. Eu fiz referência antes às etapas do processo que nós temos. Pegando um exemplo, um dos primeiros produtos que eu comecei a exportar com mais intensidade, que é o forro de PVC, que eu exporto da empresa Megaplast de Boa Vista do Buricá. A empresa se encarrega de produzir um produto de qualidade, nos padrões que os clientes exigem. Nós temos um mercado bom na Argentina, um mercado bom no Uruguai também. Toda a parte documental, inclusive como emitir a nota, eu oriento. Qual é o CFOP que usa, quais são as observações relacionadas à base legal da desoneração tributária que deve constar na nota fiscal, tudo isso eu oriento. Aí nós temos uma área de logística, eu digo nós porque você acaba montando um time. Eu não tenho caminhão, eu não tenho frota, mas a gente construiu parcerias ao longo desses anos aí de empresas de transporte que fazem a logística. Eu contrato o transporte, tal dia, tal hora, está lá para carregar, carrega. Eu não me preocupo, eu não ligo lá para saber se o caminhão chega, funciona. A parte documental, então, eu emito as notas, o fornecedor me emite a nota fiscal, eu emito a minha nota fiscal. Nos portos, tem um despachante contratado, então a parte de desembaraço da mercadoria, a parte da confecção dos documentos relacionados à exportação em si, isso o despachante faz. Eu faço a fatura comercial, o packing list, todos os documentos que precisam até chegar ao despachante. Mas a relação com os órgãos anuentes, Ministério da Agricultura, ou então com a Receita Federal, com a Polícia Federal, enfim, os que controlam os pontos de fronteira, esses o despachante faz, eu não me envolvo lá. E do outro lado, evidentemente, que o despachante do cliente já está esperando a mercadoria chegar para poder dar andamento ao desembaraço lá. O cliente, ele não se preocupa com isso. Ele tem a missão de produzir e entregar por dentro do que foi pedido. E diferentemente do mercado interno, né? Por exemplo, se você vende, sei lá, 10 mil unidades e faltou 1.000, você manda a nota dos 9 mil e está tudo certo. Na exportação, não. Se você colocou 10 mil na fatura, tem que ir os 10. Não pode ter faltante nem sobrante. Tem que ser exatamente o que está. Não tem como ter discrepância nos documentos, senão você tem sanções tanto do lado brasileiro quanto no país de destino. Você citou para nós aqui agora há pouco a empresa de Boa Vista do Buricá. A Megaplast. Megaplast. Até achei interessante, acho que é uma empresa que tem bem no trevo à direita ali, né? Isso, exatamente. Eu me surpreendi até quando eu vi montarem aquela empresa, né? Eu digo, que legal, vamos produzir forro de PVC aqui em Boa Vista do Buricá. Parabéns lá para o empreendedor. Mas eu gostaria de fazer a seguinte pergunta para você. Você pode citar, assim, alguns produtos que você já organizou a exportação ou importação e algumas empresas a mais que você possa citar o nome, que nem você citou da Megaplast? Megaplast. A minha primeira experiência com exportação, mas na área da consultoria, foi com a Móveis Schuster, em Santo Cristo. É uma empresa do setor moveleiro, dentre as referência em móveis de alto padrão no Brasil e em vários países do exterior também. E ela exporta para vários países. Então, na fase inicial, quando eu comecei a dar consultoria para eles em ano de 2000, logo na sequência eu fiz a pós-graduação junto com um dos diretores da empresa, e começamos a preparar a empresa para exportar. Hoje ela tem um volume de exportação que ainda vai crescer mais, mas tem mercado nos Estados Unidos, Europa, vários países aí que ela tem uma referência em termos de imóveis de alto padrão. Depois, comecei agora recentemente uma exportação para o Uruguai de implementos agrícolas, para a IMAC, aqui de Santa Rosa. Estamos carregando agora no começo de setembro mais uma carga da IMAC para o Uruguai, e também de uma fábrica de implementos agrícolas de Carazinho, da Montar, que é mais ou menos no mesmo setor que a IMAC atua. É uma empresa bem interessante também, que produz implementos agrícolas e que estamos colocando no mercado uruguaio. Mas assim tem... o setor de alimentos é bastante bom, o volume de exportação para a Argentina, principalmente, mas o carvão vegetal exportamos para o Uruguai. Agora tem 2 cargas, vamos carregar agora no mês de setembro para o Uruguai. E o carvão vegetal, ampliando um pouco aqui a discussão, né, para termos uma ideia, o fornecedor é de Piratini, não é próximo daqui, né?
Como é que você consegue um fornecedor em Piratini para mandar um produto para o Uruguai? E vejam, os clientes do Uruguai, eu conheço o cliente que eu vendo forro de PVC, os demais eu não conheço. Para você ter, principalmente no comércio internacional, o relacionamento, o networking, usando um termo um pouco mais moderno, né, ele é fundamental. Nós precisamos ter pessoas que nos referenciem. Nós precisamos ter pessoas que fazem esse trabalho. Por exemplo, no Uruguai eu tenho um trabalho, na divisa aí com o Uruguai tem um trabalho muito bom com o pessoal da Mauá Despachos Aduaneiros. O Flávio lá é um profissional excepcional, tem um conhecimento monstruoso em comércio internacional e um relacionamento muito grande. Então, ele referencia o trabalho da gente para os clientes do Uruguai. Então, eu consigo fornecedores, ele consegue os clientes lá, ele já tem clientes que estão comprando e demandam produtos, e eu consigo os fornecedores aqui no Brasil e ajudo a operacionalizar esse processo de exportação. Assim como eu tenho aqui em Porto Xavier, que é o porto que eu mais levo mercadorias, com o Wilson Delbal, da Fredex, Despachos Aduaneiros. É uma equipe maravilhosa que trabalha e tem uma competência espetacular. E nessa linha de produtos, assim, então, só para concluir em relação à tua pergunta, né, como é que você chega, por exemplo, num produto novo? Eu diria que, como dizem os argentinos e uruguaios, que os negócios estão na rua, estão na calle. Você tem que sair do escritório, tem que buscar relacionamento. No meu caso, a FenaSoja, a FEBAP tem um papel importantíssimo. Eu aprendi a falar espanhol indo nas reuniões da FEBAP, me relacionando aí com os amigos argentinos e paraguaios, naquele momento, desde 2000 que eu participo. Hoje falo fluentemente o espanhol, isso faz uma diferença muito grande. Então, saindo desse ponto de conforto que muitos esperam dentro do seu escritório, mas eu não tenho oportunidades, enfim, desculpas à vontade, mas precisa sair, precisa investir, fazer um investimento pessoal também no relacionamento. E alguns negócios eu consigo conversando com pessoas que às vezes a gente não dá a devida atenção, para usar um termo um pouco mais brando. Nós, de repente, poderíamos conversar só com grandes empresários, buscar pessoas que têm uma importância grande na comunidade, mas muitas vezes você tem numa pessoa que está fazendo uma operação, você consegue informações também. Conversar com as pessoas, misturar-se com o povo, buscar oportunidades que muitas vezes as pessoas não conseguem de maneira nenhuma encontrar dentro de um escritório. O Google ajuda muito, mas nada substitui o contato pessoal. Nada. Essa questão de network que você falou, a importância dos relacionamentos, você presidiu a FenaSoja, esta entidade exportadora que você participa desde 2000, como é que é mesmo? A FEBAP. FEBAP, certo? Como é que se integra estas associações? Como é que se dá o primeiro passo para chegar lá? De repente alguém quer participar, tem vontade, mas não sabe como é que ele começa. Como é que ele vai começar para participar, para ajudar o Hortigranjeiro, a FenaSoja, a FEBAP, ter esse relacionamento? Como é que foi os primeiros passos assim nesse caminho? Bueno, a FEBAP eu comecei em 2000, quando eu trabalhei na Quero Quero até 2000, eu trabalhava na contabilidade da Quero Quero e resolvi pedir demissão. Eu tenho um histórico de pedir demissão, que agora acho que a última vez que eu pedi foi na FEMA, agora em 2016, e desde então não tenho mais nenhuma atividade como empregado, somente agora como empreendedor. E comecei a participar a partir eu fui aluno do finado Eclair Krieger Moraginski. Ele foi meu professor e ele falava muito da FEBA na época, em 92, que ele foi meu professor. Eu fazia uma brincadeira na sala de aula que eu me formei em Ciências Contábeis na primeira metade da última década do século passado. Está quase ultrapassada. Em 94. Mas tive a felicidade de ter o professor Eclair Moraginski, como era conhecido, como professor. Ele falava muito da FEBA, que na época era a Federação Empresária Brasília e Argentina, que nasceu dentro da CISAP, aqui em Santa Rosa, e na CRIPCO, que é a Câmara de Comércio de Uberá. E depois, a partir do desenvolvimento dessa integração, se agregou o Paraguai, e aí passou a ser Federação Econômica Brasil, Argentina e Paraguai. Ela é uma entidade que cuida da relação nesse Mercosul regional que nós chamamos, né? Que é a região noroeste do Rio Grande do Sul, a província de Misiones e o norte de Corrientes na Argentina e o departamento de Itapúa no Paraguai. Por exemplo, se você for aqui no Alibem hoje, no pátio do Alibem, você vai ver muitos caminhões do Paraguai. Esses caminhões circulam pela Argentina.
Antes era proibido circular pela Argentina em função de uma lei de 1900, antigamente, que não permitia que caminhões estrangeiros circulassem na província de Misiones, porque Misiones tem 82% da fronteira dela com outros países e 18% só com províncias da Argentina. Então era uma área de segurança e não permitia que caminhões estrangeiros circulassem. Mas depois da redemocratização dos países, não fazia mais sentido, né, você restringir o acesso a um caminhão estrangeiro, principalmente. Então, a FEBAP atuou, a partir dos seus presidentes, para eliminar, para mudar essa legislação, para que permitisse que os caminhões cruzassem aqui por Misiones, entrando por Posadas e saindo aqui por Porto Xavier ou por Porto Mauá, depende do produto que for. Para termos ideia de uma atuação. Uma das atuações da FEBAP também foi abrir os portos aos domingos. As pessoas iam para a Argentina ou vinham para o Brasil na sexta-feira e até segunda para voltar. Não faz sentido, né? Então, dentre as tantas atuações que nós tivemos, e principalmente na questão de integração, isso que eu falava antes do relacionamento, as pessoas aprendem a se conhecer. E o Valauer, que é um empresário que é do mesmo setor, eu sou do mesmo setor que ele, porque ele está há mais tempo no setor, então eu sou do mesmo setor que ele também tem uma empresa comercial exportadora. E ele sempre diz que a gente faz negócios com quem a gente conhece. E isso é importantíssimo porque a FEBAP permite esse tipo de coisa. Como que eu me integro? Procurando um integrante da FEBAP. Hoje o presidente é o Edson Lautart, o professor Edson. E isso é bastante público. Nós temos perfil da FEBAP também no Facebook, é fácil de encontrar, para se relacionar com algum integrante e passar a participar. O único detalhe que as pessoas se frustram um pouco é que comércio internacional é uma atividade de longo prazo. Nem sempre você fecha negócio no primeiro ano. Não é no primeiro mês, é no primeiro ano. Então você tem que ter uma persistência, tem que ter uma força de vontade, tem que ter uma capacidade de convencimento das demais pessoas na empresa que aquilo que você está fazendo é importante para o futuro da empresa, que você precisa continuar investindo. E algumas pessoas não entendem, né? Acho que é passeio, acho que é turismo, acho que é qualquer outra coisa menos trabalhar. E, na verdade, não. Você precisa manter esse relacionamento. Então, na FEBAP, nós temos as portas sempre abertas. A FenaSoja é uma entidade independente, assim como a FEBAP também é, né? Mas os voluntários na FenaSoja são escolhidos pelos presidentes de comissão. Então, temos até uma possibilidade de se anotar como voluntário e participa de um processo de seleção e aí participa das comissões. Mas, normalmente, na FenaSoja a partir da escolha do presidente de comissão. Isso vai de relacionamento também, João. Se eu sou conhecido do presidente e se eu tenho alguma habilidade que interesse a ele, não pode ser um carregador de crachá. Ficar em casa esperando também não adianta, né? Também não adianta, não. Só que assim, o que a gente vai analisando da tua história aqui, né, Gerson? É que as oportunidades você foi construindo todas próximas de você e cada vez mais você foi aumentando a gama de relacionamentos, certo? Exato. Então, assim, para você aí que está precisando de oportunidades ou que está buscando oportunidades, procurando entender a situação econômica, comece a olhar próximo de você e agir próximo de você e vai aumentando a sua distância de influência. Aos poucos, um passo a passo, como é o exemplo do nosso amigo aqui, Gerson, né? Então ele começou Santo Cristo, deu para ver que ele veio abraçando, chegou a Santa Rosa, tomou conta de Santa Rosa, um presidente da FenaSoja de Santa Rosa, que era de Santo Cristo, parabéns, está aqui no cartão do colega, né? Então, e aí foi ampliando. Santa Rosa, uma região, hoje já é o Mercosul, né, Gerson? Uhum. E você está apoiando hoje pessoas da nossa região para levar produtos para esses outros países, que é fruto do teu trabalho de relacionamento. É por aí mesmo, né, Gerson? Exato. Mas um aspecto importante também no que tu estás colocando aí precisamos sempre manter a humildade, a serenidade. Tudo é uma construção, mas o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. Você precisa, não é minha essa frase, mas eu não me recordo agora o autor, mas nós precisamos manter permanentemente a máquina azeitada. Nós precisamos permanentemente continuar afiando o machado, que também não é minha história. Mas esse processo de relacionamento, de networking, ele é uma construção diária. Você precisa continuar mantendo ele. E como que eu comecei que foi primeiro a FEBAP, foi meu primeiro passo, né?
e não tenho vergonha de dizer isso, na época nem carro não tinha, eu pedi a carona para o seu Rubio Artos, de Santo Cristo, que também é bastante conhecido, é diretor da Federação, foi diretor da Quero Quero, agora dando as lojas Artos, as Artos Materiais de Construção, junto com os filhos aí, e eu pedi a carona e ia de carona com ele. Nós precisamos buscar oportunidades, mas nem sempre pensar que isso é uma coisa, não só ver o lado luxuoso da coisa, né? Precisa aprender. Você, por exemplo, participar de uma reunião no Paraguai e ficar 4 horas na fila na ponte para conseguir cruzar para o Paraguai ou para voltar depois. Quando eu levava os alunos para intercâmbio no Paraguai, de aduana entre Porto Xavier, Porto Xavier, São Xavier ou Porto Mauá, Alba Posse, e aí Posadas, Encarnación e voltava, chegava a dar 12 horas de aduana ou de migrações. Então isso tem que ter uma resistência muito grande para aguentar, né? Não é todo mundo que se sujeita a isso, né? É bacana ir lá na Costaneira em Posadas, tirar foto e coisa e tal. Essa é a parte mais bonita da coisa. Mas você buscar esse relacionamento e conhecer pessoas e ser importante para as pessoas e outro aspecto importante também, João, que nós conversamos, se você em 20 anos que circula por países que falam espanhol, você não aprendeu pelo menos um pouco do idioma, ou na prática, ou buscando uma das tantas escolas de idiomas que tem em Santa Rosa, nossa região, você está no caminho errado. É importantíssimo saber o idioma da outra pessoa para você fortalecer os negócios. Eu não sei falar mandarim, aí você contrata um intérprete. Agora, se você vai falar diariamente com alguém, você tem que aprender o idioma dele. Não só uma questão de elegância, mas também para você compreender que o que você está negociando, o que você está dizendo, não está cometendo uma gafe. Pelo menos isso, né? Esse é um dos princípios aí que se deve ter em conta. E o importante é de se falar 1, 2, 3 línguas, né? Eu particularmente falo português ainda bem médio para ruim, né? Se for um professor de português. Mas o que a gente aprende é realmente quando você chega num outro país, eles dizem assim, ou você sabe a língua bem, ou não tenta. Fale o português mesmo. Isso. Essa é uma grande dica, né? Então, para você assim que... mas eu arranho, eu faço mais ou menos... Não. A dica que as pessoas dão em outro país para você assim, ou você sabe falar bem direitinho, ou nem tenta. Fala português mesmo, que vai ser mais fácil dele tentar te compreender. Mas aqui nós temos uma pessoa aqui que tem relacionamento com outros países e exemplifica a importância de se falar outro idioma. Até esses dias o Rodrigo estava comentando, né? Você sonha em viajar para outro país ou participar, mas ainda não se preparou. Não fez um... Eu dei exemplo, né? Que muitas vezes o pessoal quer colher alguma coisa, mas não está preparado, né? E assim acontece para tudo, para negócio, na vida pessoal. As oportunidades muitas vezes estão ali, mas as pessoas não estão preparadas. E aí eu fiz essa indagação, falei, muitas pessoas aqui gostariam de viajar para o Caribe, gostariam de ir para a Disney. Agora, se eu chegasse hoje aqui, tá marcada a viagem para Disney para você poder ir, só que tem que ter o passaporte para poder viajar. Quem realmente tem passaporte para poder ir viajar? Ou a disponibilidade de poder chegar e ter o tempo livre, ou ter um recurso para poder fazer isso, né? E agora, por exemplo, que ele citou, né? Eu quero fazer negócios, eu quero atender bem meu cliente de outro país, né? E aí, que nem você disse, se você não sabe a língua, não sabe a cultura, vai ser difícil a comunicação. Em vez de você melhorar o relacionamento, você vai piorar, né? Mas eu não me entendo com essa pessoa. Usando um exemplo bem que talvez seja bem prático, né? É a mesma coisa que ele ganhar na loteria sem jogar, né? Exatamente. Eu quero ficar milionário ganhando na loteria, mas nunca jogo. Mas não jogo, não adianta. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui então no programa Bate-Papo Empreendedor. Esse que é o 37º programa. Se você perdeu os demais, você pode acessar o nosso site, que é o www.batepapoempreendedor.com, e lá você vai ter então os demais programas aí que já passaram, que são nesse nível aí, muito conhecimento, muita informação e dicas sobre negócios e empreendedorismo. Lembrando, então, que estamos aqui na página do Portal Plural e também na rádio web do Portal Plural. Gerson, uma pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte. Quando eu preparo a minha empresa para exportar, por exemplo, para a Argentina, se eu quiser depois expandir para o Uruguai e para outros países, muda muito a documentação ou como é que funciona essa questão aí? Bom, cada país tem as suas particularidades legais, né? A minha formação como contador para mim, tem um papel importantíssimo, né? Eu conheço a tributação do Paraguai, conheço a tributação da Argentina, conheço a tributação do Uruguai e conheço muito a tributação do Brasil.
Então, para mim, isso tem uma força muito grande, porque às vezes o cliente fica com receio de... Como nós exportamos mercadoria, e quando a mercadoria chega, por exemplo, na Argentina, ele tem que recolher os tributos para se equiparar ao produto nacional, ele fica em dúvida se realmente é aquilo. E eu consigo transmitir segurança para ele para dizer que é tantos por cento de IVA, tantos por cento de ganância, tantos por cento de impostos que tem da província ou do município. Já tenho conhecimento suficiente para isso, para dar segurança para ele que ele não vai ter um custo que vai ser uma surpresa para ele. No Uruguai, a mesma coisa. Ao longo desses anos aí que a gente trabalhou tanto na parte acadêmica quanto no relacionamento com pessoas e empresas, a gente conseguiu absorver esse conhecimento e ajudar também nos negócios. Mas a parte documental, por exemplo, depende muito da regulamentação de cada país. Tem alguns produtos que façam com tranquilidade para um país e para outro não. Por exemplo, um aspecto que é, só para citar um exemplo bem estapafúrdio, assim, né? Os produtos que levam madeira na sua composição ou vão paletizados num pallet de madeira, ele obrigatoriamente deve ser fumigado para qualquer país. Tem alguns países que são mais flexíveis. O que significa ser fumigado? Eu preciso passar um produto químico nele que vai matar qualquer tipo de parasita que exista na madeira, para não contaminar no destino. E nós temos muitos casos. O comércio exterior é um dos maiores propagadores de enfermidades do mundo, né? Por exemplo, no Pantanal Mato-Grossense tem me fugiu, tipo uma conchinha que vem da Ásia, que não se justificaria por que teria no Pantanal, mas ele vem no casco dos navios, e quando o navio chega no porto, quando roça lá o ancoradouro, lá, esses bichinhos me falta o termo agora, se desprendem e vão subindo pelos rios, né? Chegaram no Pantanal. Então, existe sim um controle por parte dos órgãos anuentes, que eu digo, que é o Ministério da Agricultura, que é a Anvisa, enfim, todos os órgãos que anuem uma importação ou verificam uma exportação para garantir que o produto saia já no padrão que o país destino exige, mas numa situação como essa você não consegue controlar. Infelizmente tem. Por exemplo, frutas, carne in natura, você não consegue levar de um país para o outro. Mas é muita encheção de saco. Não é segurança alimentar, é segurança, enfim, não sei qual é o termo usar, mas é uma regra que os países adotam para evitar que uma enfermidade que venha de um outro país complique aqui. Agora faz uns dias, né, que tivemos um certificado do Rio Grande do Sul, né, de livre de aftosa sem vacinação, né? Nós que vivemos numa região fronteiriça aqui, sabemos que se vier um boi contrabandeado da Argentina ou do Paraguai que cruzar, ou que for daqui para lá e misturar os rebanhos, daqui a pouco nós perdemos esse status. Então, por isso que o controle sanitário das autoridades, da Polícia Federal, de todos os órgãos que cuidam da nossa fronteira, ele tem um papel importantíssimo, não só para a questão de liberar uma carga para exportação, para importação, senão também para cuidar da sanidade das pessoas, dos animais, do nosso solo. Ele tem um papel importantíssimo nesse sentido também. E até nós que somos aqui de fronteira, quando a gente fala aqui em importação e exportação, tem muitas pessoas que dizem, não, importação eu tô fera já. Muitas vezes já trabalhei em importação da Argentina e do Paraguai, essa não conta, né? Não, o Porto Capivara não. Nós estamos falando hoje aqui realmente negócios como tem que ser, né? Aspectos legais. Se vocês forem observar as mídias do Portal Plural, vão ver quantas apreensões de vinho tem tido nos últimos dias, né? Eu, particularmente, como eu trabalho somente com operações legais, né? Para mim, surge isso como uma oportunidade. Agora, tem duas empresas que me procuram para importar vinhos através da minha empresa. Como eles não estão habilitados para importar, faz a importação através da minha empresa, legaliza os produtos, eles podem circular no mercado nacional como se brasileiros fossem, com todos os tributos pagos e com a anuência do MAPA, do Ministério da Agricultura. Então, se nesse momento o contrabando está sendo muito controlado, tanto do lado argentino quanto do brasileiro, para mim surge como uma oportunidade. Não vou criticar a contrabando, não é esse o meu objetivo aqui, até porque é uma o comércio nacional começou com o contrabando. Começou com o escambo, na verdade, né, que era a troca de mercadorias quando não existia dinheiro ainda.
Mas o contrabando existiu sempre, nunca vai deixar de existir. Mas para mim, a minha oportunidade e o que para mim interessa é efetivamente a operação legal. Você compra o produto na Argentina, passa pelo porto, nacionaliza, os órgãos anuentes te dão autorização, você passa a comercializar a partir de então. E essa questão da tributação, ele acaba encarecendo demais o produto ou como é que está hoje essa questão? Bueno, a Argentina quando exporta o vinho, por exemplo, pegando esse produto específico, que é muito conhecido de todos aqui na nossa região, né? Ela também tem uma filosofia mais ou menos parecida com a nossa, de não exportar tributo. Eles têm uma figura chamada direitos de exportação, que seriam alguns impostos de exportação, que nós hoje não temos, acho que nenhum produto mais que paga imposto de exportação. Tivemos o couro no passado, que pagava imposto de exportação. Mas a Argentina tem, na soja, por exemplo, tem 35% de questão de retenção, mas que é um imposto sobre exportação na prática, né? Nos vinhos eu não sei, não é tanto assim, mas não tem o IVA, que é 21%, não tem ganâncias, que é 6,5%, e um imposto provincial, que é 2,5%, 2,54%. Mas tem os direitos de exportação, que é um valor menor. Então, quando você compra da vinícola, você vai comprar o produto e vai pagar, ou eles vão pagar o imposto, esses direitos de exportação, e vão te cobrar. Então, você tem do que o vinho, o frete, os gastos com despachante e aduana na Argentina. E depois, quando chega no Brasil, você tem os gastos com despachante e aduana no Brasil, e aí você recolhe o ICMS, o PIS, a COFINS e o IPI sobre o vinho. Todos esses, no caso da minha empresa que é tributada pelo lucro real, são antecipações, não é uma despesa, é uma antecipação. Por que eu recolho os tributos quando o produto chega no Brasil? Porque eu preciso equipará-lo ao vinho brasileiro, pegando como caso o vinho, né? Se você for comprar um vinho, um miolo, num comércio aqui, ele tem todos esses impostos embutidos. Então, quando chega no Brasil só o vinho, eu preciso recolher os tributos para equipará-lo ao produto brasileiro. Depois que ele está autorizado a ser comercializado no Brasil, pelo Ministério da Agricultura e os impostos pagos, ele vai circular como se fosse mercadoria brasileira, ele já, com o mesmo direito e o mesmo dever de uma mercadoria brasileira. E aí eu faço a venda no final do mês, apuro os impostos e compenso aquela antecipação que eu fiz. Essa é a lógica. Então, o vinho importado vai ficar mais caro do que você vai pagar na gôndola na Argentina? Evidentemente que sim, que os impostos aqui são bem mais caros do que na Argentina. E o Estado precisa, nós gostando ou não, o Estado precisa dos impostos para se manter. Uhum. E aí não fica desleal para as empresas brasileiras nesse sentido, né? Exatamente. Nós temos muitas vinícolas aí que sofrem com a concorrência desse vinho contrabandeado. E não vamos pensar que não que é só contrabando de lá para cá. Daqui para lá tem muito contrabando de vinho também. Porque da Ruta 12, para quem conhece um pouco a província de Misiones, da Ruta 12 até a fronteira do Rio Uruguai, aqui 40% mais ou menos, ou é brasileiro ou é filho de brasileiro. Então tem muito vinho brasileiro que vai de contrabando do Brasil para lá. E a questão assim, que nós sempre reclamamos, agora tu acabou citando aqui, que é muito tributo no Brasil. Se nós comparássemos assim, friamente, tem um vinho aqui no Brasil, eu pago aqui no Brasil, somando tudo, deve dar uns 33% no valor? Mais ou menos? Dá mais, o vinho acho que é 25%. Aí tem mais 9,25 de PIS e COFINS, o IPI não sei de cabeça quanto é. Mas chega na faixa dos 40%. 40%. Vamos lá. Lá na Argentina, por exemplo, um vinho. Quanto tem de tributação sobre ele para os argentinos, sem trazer para cá ainda? Deve ter na faixa de 30%. 30%? 30% de Então, realmente, esta grande preocupação do excesso de impostos aqui no Brasil é real. Sim. É real. Como que se define os impostos? Isso é importante, como contador. Agora me bateu o lado contador, né? Como que se define o imposto do vinho e o imposto do leite, por exemplo? É pela essencialidade do produto. O leite não tem imposto nenhum. O vinho tem um imposto caríssimo. O arroz tem um imposto muito baixo. O cigarro tem um imposto caríssimo. Então, o que é essencial para o ser humano, não vou dizer só para as pessoas de baixa renda, para todos, ele tem imposto baixo. O que não é essencial tem imposto elevado. A cerveja tem imposto elevado, o cigarro, o vinho, porque você não sobrevive sem alimentos, que são da cesta básica. Sem vinho você sobrevive. Então, é caro o imposto sobre o vinho? Mas nós precisamos, e não estou fazendo referência política a ninguém, né? Eu estou dizendo que o Estado aí, todos os entes federados, né, precisam do imposto para cumprir a sua função.
E isso, você faz essa tributação seletiva a partir da essencialidade do produto. Carros têm imposto mais caro, tem imposto caro porque as pessoas que têm condições de comprar um carro podem pagar imposto, combustível tem imposto caro, enfim. Então, o que é de cesta básica tem imposto barato. Na média, a nossa carga tributária é altíssima, isso com certeza. Eu vou te fazer uma pergunta ou uma colocação, interprete como quiser, e não quiser responder também não precisa, mas é uma curiosidade. Eu vou aproveitar aqui o seu conhecimento. Por exemplo, nós aqui do Rio Grande do Sul, nós já estamos com o ICMS quase em 19%, né? É 18%, Mas ele quer aumentar mais né? Não, a ideia era, na reforma tributária que eu vi hoje, que ele, como não vai passar, ele vai manter as alíquotas para o ano que vem. Mas tem produtos aí que já passa de 30% o imposto. Lá em Santa Catarina, por exemplo, é 12%. Eu estou comparando um material, um aço, por exemplo, que a gente compra, né? Lá é 12%. Esta diferença tão grande de tributação, isso é vinculado em cima do custo da máquina pública ou é questão assim mais de querer arrecadar mais ou investir mais ou é necessidade mesmo do governo? É matemática, João. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, se me permite a expressão, igual rabo de cavalo, né? Igual cola de cavalo, crescendo para trás e para baixo. Nós precisamos reverter a situação, agora pensando como cidadão, né? De novo, sem olhar aspecto político-partidário, como cidadão. Precisamos reverter a situação porque o Estado está ficando muito pesado. Nós temos alguns custos e que vão crescendo exponencialmente, que vão inviabilizar o Estado. Tem muitos estados do Brasil que estão assim, né? E o Rio Grande do Sul é um dos que está com problemas seríssimos. E quanto mais você aumenta o tributo, mais você espanta empresas do Rio Grande do Sul. E podemos pegar um exemplo municipal, para não ficar só no Estado. Por exemplo, o ISSQN em Porto Alegre é caríssimo, o que fez com que as empresas migrassem para municípios da região metropolitana, onde o ISSQN é mais barato, empresas de serviços, né? Então, as empresas, ao invés de ficarem produzindo no Rio Grande do Sul, migram para Santa Catarina, migram para o Paraná, porque não estão tão longe dos mercados consumidores como se estivessem produzindo no Rio Grande do Sul. E se formos olhar para a nossa região aqui, eu tenho lembrança disso quando o Mogar era presidente da CISAP, ele fazia muita referência a isso, que a nossa região foi a última região do estado a ser colonizada. Nós temos uma carência muito grande de infraestrutura ainda para desenvolvimento e nós não somos geradores de riqueza. Nós geramos, se não estou equivocado, na faixa de 2% do PIB do estado. E precisamos de investimento muito superior a isso para desenvolver a região. E aí, de novo, voltamos àquela questão dos impostos. Sem arrecadação de tributos, o Estado não tem como nos melhorar a infraestrutura e possibilitar mais investimentos. Então, é uma matemática muito complexa, né? O governador olha, por mais que diga A ou B, ele tem as despesas dele são certas, as receitas são incertas. Então, ele tem que buscar forma de arrecadar. Como que arrecadaria mais? Gerando mais desenvolvimento aqui. Só que, para gerar mais desenvolvimento, acaba espantando as empresas pela alta tributação. É interessante que você falou ali, citou um número em torno de 2% do PIB gaúcho, a nossa região produz, né? Uhum. E olha que nós temos empresas magníficas aqui na região, né? Vamos contar a região, né? Uhum. Tem a John Deere, a ACO, o Aliben, que é um dos maiores exportadores de alimento. Tem a Pioneer, a Lactalis, e olha que nós somos, eu acho assim que razoavelmente bem servido de empresas, né? Sim. E ainda o nosso PIB gerado é bem pequeno. Exatamente. E nós temos mais ou menos 2% da população do estado, o nosso Cored, né? Os 21, 22 municípios, e mais ou menos 2% do PIB também. De Caxias a Porto Alegre, nós estamos na faixa que me parece que 70% ou 75% do PIB, onde estão as indústrias grandes. As indústrias é o que gera desenvolvimento. Não que os demais setores não geram, mas a indústria gera mais de desenvolvimento do que outros setores da economia. Então, de novo, vem aquela questão, né? Você produzir um metal mecânico, não vou entrar em números específicos, né? Mas produzir em Caxias do Sul ou em Santa Rosa, nosso custo aqui é maior, nossa logística é mais cara. Nossas estradas não são as melhores. Então, tudo é mais pesado para nós e faz com que nós tenhamos uma carência maior de investimentos. Isso com certeza prejudica o desenvolvimento regional e até mesmo do Estado, que nem você falou ali. Nós não estamos aqui falando de política ou questionando, só o Estado necessita dessa tributação, por conseguinte, quanto mais ele aumenta a tributação, mais dificulta a vida dos empreendedores para conseguirem se desenvolverem, reinvestirem, né? Uhum. Então,
essa equação está desparelha e nos prejudicando, né? E na prática, João, o imposto quem paga é o consumidor. Então, mas o empresário está pagando muito imposto, ele está repassando o imposto que gerou sobre as vendas que ele fez para consumidores. Então, quando você aumenta a tributação, você está pesando mais naquele que menos ganha, porque o imposto vai representar mais sobre o que ele ganha. E nós não conseguimos reinvestir, nós não conseguimos gerar um pouco de sobra para o investimento. As pessoas que ganham pouco acabam gastando para se manter o que ganham e não conseguem melhorar a sua casa, que é ajudar a vender material de construção, que é gerar mais um pouco de mão de obra na construção civil, porque ele está necessitando o que ganha para consumir, para manter a sua família. Então, o imposto ele tem um efeito danoso sobre a economia. Menos tributação, dentro de um estudo bem apresentado e de um projeto de médio e longo prazo de diminuir o peso do Estado na arrecadação, tenho certeza que geraria mais resultados para o desenvolvimento. Pois é, mas e assim, voltando assim para a questão do comércio exterior, para nós aqui da região, você acha que já é uma realidade o comércio exterior, a praticidade, a forma de trabalhar o comércio exterior, ou ainda é uma realidade trabalhosa, um pouco distante? O acesso... Ainda estamos bastante longe do comércio exterior. Se você for olhar números, né, nós temos números significativos. Né? Você mencionou o Alibem. O Alibem exporta mais de 70% da sua produção para vários destinos, aí, e isso tem um papel importantíssimo para nós. Tem as cooperativas, tem a GCO, tem a John Deere. As cooperativas exportam milho, trigo, soja, toda a produção primária. Produzimos muito leite aqui na região, somos o maior produtor de leite nossa região, o maior produtor de leite do estado do Rio Grande do Sul. Santo Cristo acho que é o primeiro do estado, inclusive, em quantidade de litros. E isso faz com que gere também algum desenvolvimento, mas ainda as indústrias daqui estão com uma certa carência de buscar um pouco mais o comércio exterior. E se você for observar, por exemplo, agora não podemos usar esse momento como referência, né? Mas você participar de uma feira em Santa Rita, no Paraguai, você participar de uma feira em Mariano Alonso, no Paraguai, que é na região metropolitana de Asunción, você participar da feira de Prado, em Montevideo, no Uruguai, você participar de uma feira grande, não falando de FenaSoja ou de outras feiras do Rio Grande do Sul, mas em São Paulo, dá uma dimensão diferente. É investimento, com toda certeza é investimento. Mas, às vezes, as empresas ou então os empresários acabam priorizando outras coisas e não o comércio exterior. Mas o comércio exterior não traz só a vantagem do aspecto tributário. Aquilo que eu falei antes, na abertura da nossa conversa, eu preciso ter um produto de sucesso no mercado interno e que, para fazer sucesso lá fora, tem que se adaptar às demandas daquele mercado. Eu preciso conhecer, preciso saber, preciso entender, compreender como é que é a cultura do outro país. Saber, por exemplo, se os documentos que eu vou traduzir não tem alguma palavra ofensiva em relação ao que até só abrindo um parênteses, né? Que a Lídia Link, que esteve aqui, né, da Biotecno. Biotecno, Biotecno, né? Ela citou que, que legal, nós vamos vender para o exterior. Tá, e agora? Não, agora eu teria que organizar os manuais em outra língua, que ele citou aqui. E ela disse, teve todo um trabalhão também, né? Mas que no final elas conseguiram resolver e dar certo. Só que me chamou a atenção quando você falou, cuidado com o manual. Eu lembrei dela citar do manual aqui. Eu tenho uma história assim que um professor, o Berends, nos contou na pós-graduação que fizemos na Unigi aí, que ele já era jovem há mais tempo, né? Tinha experiência grande em comércio exterior. E quando ele era mais jovem, ele vendia ar-condicionado para o Japão, para nós termos uma ideia, né? Quando o Japão se desenvolveu, nós vendíamos para o Japão. E ele fez, entre os aspectos culturais do país, né? Ele marcou uma reunião com um grupo de empresários japoneses e chegou atrasado. O japonês não tolera atraso. Então chegou lá, o pessoal já estava se retirando da sala, fazia alguns minutos que deveria ter começado a reunião, mas já estava se retirando. E na época se dava, né, para quem é jovem há mais tempo, também lembra que se davam uns punhais personalizados no Brasil. Algumas empresas davam como presente. E para tentar remediar a situação que ficou constrangedora em função do atraso, ele deu um punhal para o japonês, para o diretor da empresa. E na cultura deles, quando dá um punhal é para ele se suicidar. Aí?
Então terminou, não fechou mais negócio porque ele cometeu 2 gafes, o atraso e dar o punhal. Então, para fazer negócio, de novo voltamos à leitura, né? Você exercitar, você buscar, você conversar com pessoas, quem já faz negócio com aquele mercado. O Banco do Brasil tem materiais que são excelentes também nesse sentido, de conhecer a cultura do país de destino, mas conhecer como as pessoas gostam que você se porte. Falamos agora também de aspectos não político-partidários, mas políticos, né? O aspecto político tem que ter muito cuidado, o aspecto religioso, o futebol, por exemplo, né? Daqui a pouco você entra numa discussão com um argentino sobre o futebol, se você não domina 100% o idioma, daqui a pouco você vai ter dificuldade em sair daquela situação de uma maneira elegante, que vai acabar gerando um desgaste com o teu potencial cliente ou com o teu cliente, que pode inviabilizar os negócios. Então, o ideal é conhecer a cultura deles, mas manter-se bastante neutro quando for abordar algum assunto que possa trazer algum tipo de polêmica. E agora a próxima pergunta seria a seguinte. Gostaria de deixar para você um espaço para vocês fazerem algumas citações que por algum motivo nós não tenhamos te perguntado aqui durante o programa, que a gente já está chegando ao final do programa, e aí esse espaço é todo seu agora. Muito bem. Volto a agradecer, né, a oportunidade que estão dando aí para falar um pouco sobre o comércio internacional, como eu disse, uma das minhas paixões, e misturando com as atividades do dia a dia da gente, aí, com alguns hobbies que a gente tem também, que não se pode pensar somente em trabalho, tem que dosar, tem que buscar o tempo com a família também, mas sentado em casa tomando mate, com toda certeza não vamos progredir, né? Nós precisamos sentar em casa tomar mate, mas também precisamos trabalhar, precisamos buscar relacionamento, fortalecer laços, gerar credibilidade, ter uma palavra só. Você disse que vai fazer, você faz. Enfim, tem que ter uma cara só, tem que usar um chapéu só. Isso é importantíssimo no mundo dos negócios. E acredito que nós temos muito para crescer na nossa região ainda. Temos entidades aí como a FEBAP, que tem um papel importantíssimo nesse setor. Temos entidades empresariais, muitas na região, não vou citar nenhuma agora para não cometer nenhuma gafe, mas muitas que representam os interesses de todos os segmentos, e buscar relacionamento, buscar conhecer, buscar empresas que atuam no comércio exterior, participar de feiras, participar de eventos, mostrar o produto e preparar pessoas com o segundo idioma, ou ter profissionais que possam suprir essa demanda, mas que tenham condições de atender as demandas dos clientes com elegância, com agilidade. Falei antes também do home office, né, que as pessoas são demoradas para responder, e os negócios é uma questão de segundo, você tem que dizer sim ou não, senão você perde a oportunidade. Ser ágil, ser comprometido, enfim, dedicar-se àquilo que faz e fazer bem. E uma citação que eu gostava e gosto muito de usar é de uma educadora americana, chamada teuto-americana, na verdade, Ellen Keller, que ela dizia que nunca se deve engatinhar quando o impulso é voar. Nós devemos buscar horizontes maiores, sempre com os pés no chão, né? Mas não nos achicar, usando um termo bem fronteiriço aqui, né? Por limitações de qualquer sorte que seja, inclusive financeiras. Nós temos que realmente buscar o potencial que nós temos, e normalmente o nosso potencial está dentro de nós, não está fora, ele está dentro de nós, e conseguirmos atingir os resultados a partir de relacionamentos que a gente faz ao longo da vida. Parabéns, Gerson, por esta pessoa maravilhosa e por contribuir conosco no programa Bate-Papo Empreendedor com todo o seu conhecimento e essa história maravilhosa, e trazer e tirar dúvidas aqui das pessoas sobre o mercado, a importação, exportação, que pode ser de grande valia para as empresas aqui de Santa Rosa e região, e com certeza é. Muito obrigado pela presença, uma satisfação de ter recebido aqui. Obrigado. Maravilha, e estamos chegando então no final de mais um programa. Lembrando então que todas as terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 19 horas, aqui no Portal Plural, nós temos o programa Bate-Papo Empreendedor. Se você perdeu os demais programas, acesse nosso site, que é o www.batepapoempreendedor.com, está aqui embaixo. Então acesse lá, você vai poder então conferir as demais entrevistas que nós tivemos aqui. E você sabe, aconteceu? Está no Portal Plural.